Em partida direta contra o Z4 do Brasileirão, Goiás recebe a equipe do Cuiabá dentro do estádio Ali Pinheiro já nesse domingo às 6 horas da tarde. No vídeo hoje quero trazer aqui os detalhes desse duelo para vocês, tanto sobre a escalação do time esmeraldino, que não poderá contar com 2 jogadores titulares para esse duelo dentro de casa, e também uma volta de um atleta importante, ao menos no banco de reservas. Além disso, como que joga a equipe do Cuiabá, como principalmente o Jair Ventura pode escalar o seu time buscando um resultado de 3 pontos nessa partida pela 14ª rodada do Brasileirão. Enfim, tudo isso que você precisa saber e uma análise um pouquinho mais crítica desse duelo pelo Brasileirão. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso canal de cortes, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, e ajude também no seu comentário do engajamento, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês, principalmente para quem mora aí fora de Goiás ou também fora do país. Caso você queira assistir Goiás e Cuiabá e não dá para você ir no estádio da Serrinha, convido você a conhecer a GIN TV, plano de apenas R$30 mensais, inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem aí 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Além dos jogos do Goiás, que passam tanto no Sport TV, no Premier, você tem acesso a todos os outros canais e os jogos da Série A, B e C do Brasileirão. Não perde mais tempo, só pegar o link que eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado da GIN TV. Bora começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente sobre essa escalação do Goiás para esse duelo complicado, direto contra o Z4 do Brasileirão diante da equipe do Cuiabá. Se a gente, em relação a 2 escalações, se a gente olhar contra o Corinthians, que no caso foi o último jogo do Goiás no Brasileirão, o time esmeraldino praticamente tem só o que agradecer. Volta o Reinaldo na zaga, já que ele estava suspenso naquele duelo diante da equipe paulista. Também o Caetano, que pertence ao Corinthians, não podia jogar nesse jogo, e também o Matheus Salles, que estava suspenso em relação ao Brasileirão, estarão de volta. Se a gente considerar apenas aquele jogo da quarta-feira contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, aí sim apenas 2 alterações. Isso porque, que já era de costume, o Ian Souto acabou ganhando essa vaga de titular após a lesão do zagueiro da Silva, que deve ficar pelo menos 2 meses parado nessa temporada de 2022. Dessa forma, deve entrar de titular o zagueirão Ian Souto para continuar naquele trio de 3 zagueiros, o que é bem preocupante. Caso o Jair Ventura ou tiver um jogador suspenso para rodadas seguintes, ou propriamente uma lesão, Deus me livre, chega de lesão já para esse ano, ou até mesmo uma substituição, terá que mudar o esquema tático no decorrer da partida. Enfim, pode fazer algum desses tipos de alterações, quero comentar com vocês também. No mais, o Maguinho, ele levou o seu 2º cartão amarelo, que no caso foi diante da equipe, o seu terceiro, contra a equipe do Corinthians, na Neoquímica Arena, no último final de semana. Também não poderá estar presente nesse jogo dentro do estádio da Serrinha. Entretanto, o Dieguinho já vem fazendo essa função. A tendência é que o Caio Vinícius entre no lugar do Maguinho, Dieguinho passe para a lateral direita e o próprio Ian Souto formando o trio de defesa juntamente com o Reinaldo e o Caetano. Provável escalação do Goiás: Tadeu no gol, lateral direita com Dieguinho, os 3 zagueiros Reinaldo, Ian Souto e o Caetano, na lateral esquerda com o Dadá Belmonte, que pode ser um coringa, volto a falar dele. No meio de campo com Caio Vinícius, Matheus Salles e um pouquinho mais à frente o Elvis, e lá no ataque Vinícius e Pedro Raul centralizado. Como eu falei para vocês, o Goiás pode ter um coringa dentro desse jogo, que no caso é o Dadá Belmonte. Acho que o Goiás deve começar o jogo com os 3 zagueiros mesmo, aquela formação com 5 defensores atrás, mas bem longe de ser um time tão recuado como foi, por exemplo, nos últimos jogos diante do Corinthians ou até mesmo o Internacional dentro de casa. Parece que o time perdeu um pouquinho do fôlego. Entretanto, a tendência é que ou o Dadá Belmonte comece na lateral esquerda, ou pode fazer também uma função como um ponta esquerda, um ponta direita, e deixando ali o Caetano fazendo aquela função mais como um lateral esquerdo, e a zaga com o Ian Souto e o próprio Reinaldo. Acho que é uma escalação interessante do Goiás. Acho que meio aí há tantos problemas, pode ser uma solução interessante que eu já venho falando aqui com vocês. Acho que o Goiás ficaria um pouquinho melhor armado se jogar com 2 volantes, ou até mesmo se tirar um terceiro zagueiro e colocar um terceiro volante e deixar o Elvis livre de marcação, porque ele realmente, para marcar, é uma tristeza muito grande, então ele não faz nenhum nem outro muito bem feito, porque quando tem a bola no pé, acaba cansando muito por conta dessa marcação ali individual no meio de campo, e na hora de marcar erra muitos passes. Enfim, pode ser uma forma de prejudicar o seu jogo. Dessa forma, jogando com o Caio Vinícius e também o próprio Matheus Salles, que vem crescendo demais de rendimento nesses últimos jogos, acho que pode deixar um pouquinho mais livre tanto o Vinícius
quanto propriamente o Elvis, caso, né, o Jair Ventura opte mesmo por começar o jogo já com 5 defensores mais recuados. Acho que pode ser uma alternativa interessante. O Maguinho vinha jogando bem, é uma pena, né? O Dieguinho também no meio de campo rendeu muito bem naquela partida contra o Atlético Goianiense, mas pelo menos na lateral acho que também pode ajudar nessa questão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. A tendência é que o Apodi fique ao menos no banco de reservas nesse duelo no domingo, né, contra a equipe do Cuiabá. O Nicolas ainda não, ele deve ficar aí pelo menos mais um tempinho parado, pode ficar à disposição no duelo no próximo domingo, que é contra a equipe do América Mineiro, lá em Belo Horizonte. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa provável escalação da equipe esmeraldina. Você acha que é uma boa iniciar com 3 zagueiros, ou é melhor, por exemplo, colocar um Danilo Barcelos e liberar o Dadá Belmonte lá na frente do ataque? Em relação aos meio-campistas, qual seria a sua escolha? Pelo menos, né, nessa escalação, a gente poderia ter ali outras opções, ao menos mais aceitáveis, né, se assim podemos dizer, no banco de reservas, como o próprio Apodi, que a tendência é que retorne nesse duelo dentro de casa, também o Luan Dias, que vem entrando muito bem, o próprio Pedrinho, o Renato Júnior, também o Natan, acho que outros jogadores aqui que a gente pode citar, né? O Vitor Hugo também, que é um jogador que vem participando desses últimos jogos do time esmeraldino. Enfim, apenas os zagueiros, né? O Goiás não terá nenhum zagueiro no banco de reservas, enfim, desses outros que já vinham atuando nesse campeonato brasileiro, mas pelo menos nas outras posições do campo está aí relativamente bem servido se a gente comparar nos últimos duelos pelo Brasileirão. Como havia falado para vocês, um duelo realmente bem interessante pela parte de baixo do Campeonato Brasileiro. É um time que vencer nessa tarde de domingo, a chance de dormir tanto mais tranquilo, né, em relação fora da zona de rebaixamento e até mesmo ganhar um fôlego na tabela. Isso porque atualmente dentro da classificação as equipes estão separadas por apenas um ponto. Cuiabá é o 18º colocado, tem 13 pontos, venceu 3 partidas, empatou outras 4, perdeu 6. O Goiás em 17º, primeiro time dentro da zona, tem 14 pontos, 3 vitórias, 5 empates, né, e outras 5 derrotas. O primeiro time fora da zona é o Coritiba, que já entrou na rodada. Na sexta-feira perdeu para o Internacional em Porto Alegre por 3-0. O Coritiba também, que vem de 4 derrotas consecutivas, 6 jogos sem vitórias, vem de um momento bem mais pior, né, se assim podemos dizer, do que o time esmeraldino. Enfim, se o Goiás empatar, não irá sair da zona de rebaixamento, já que, por exemplo, o Coritiba tem 4 vitórias, né, uma a mais do que o próprio Goiás, empataria em pontos tanto, se caso fosse um empate, né, entre Goiás e Cuiabá, ficaria com 15 a mesma pontuação de Coritiba e América Mineiro. Caso o Goiás vencer, né, esse duelo, chegaria aos 17 pontos, poderia colar, por exemplo, até na 14ª posição. Isso porque o Atlético Goiano e Ceará, eles se enfrentam, né, lá no Castelão. A tendência é que um dos dois fique com uma pontuação um pouquinho maior do que o próprio Goiás, né? Enfim, pelo menos saindo um pouco dessa zona de rebaixamento e podendo abrir até mesmo 2 pontos em relação ao primeiro time dentro do Z4. Esse campeonato brasileiro tão embolado, né, tendo um jogo tão direto assim, é fundamental os 3 pontos. Dessa forma, quero falar com vocês também sobre a escalação da equipe do Cuiabá, que não terá o seu técnico à disposição nesse duelo, isso porque ele levou o seu 3º cartão amarelo no empate diante a equipe do Ceará e está suspenso. O técnico do Cuiabá será o auxiliar, o Bernardo Franco, para esse duelo em Goiânia, né? O técnico deles, que é o Antônio Oliveira, aquele mesmo que tem passagens pela equipe do Atlético Paranaense, o Benfica B, um nome bem interessante também, procurado pela equipe do Cuiabá, que começou o ano com o Pintado, né? Aquele mesmo que treinou o Goiás na temporada passada. Em relação a essa partida em Goiânia, a equipe lá do Mato Grosso não poderá contar com o João Lucas, que vem sendo dúvida, um excelente lateral direito, inclusive que tem passagens pelas categorias de base da equipe do Goiás. A tendência é que, se ele não for para o jogo, o Daniel Guedes, né, mais um que tem passagem pela equipe esmeraldina, assume a condição na lateral direita. Além disso, né, outras mudanças: o Alain Pereur, zagueirão que não havia participado das últimas 3 partidas por desgaste muscular, irá retornar nesse jogo, fazendo dupla também com o zagueirão Marlon, aquele mesmo que tem passagem aqui pelo futebol goiano na equipe do Atlético Goiano. E além do João Lucas, o lateral direito, a tendência é que o volante PP também não participe desse duelo contra o Goiás. O PP que vem jogando muita bola, né? Acho que pode ser um desfalque bom pelo lado do Goiás. A provável escalação do Cuiabá, com o Walter no gol, lateral direita com o Daniel Guedes, os 2 zagueiros Alain Pereur e também o Marlon. Na lateral esquerda, o Wendel, aquele mesmo ex-Corinthians, Internacional. Meio de campo com Camilo, Rafael Gava e um pouquinho mais avançado o Kelvin Osório. Lá na frente, nas pontas, André Luiz e Felipe Marques. E centralizado o André. É um time assim bem parecido com o do Goiás. Acho que o elenco do Cuiabá é mais qualificado, né? É maior o elenco do que em relação ao time do Goiás, por conta, obviamente, de estar no seu 2º ano
consecutivo na Série A. Isso faz uma diferença do caramba se a gente comparar, por exemplo, o orçamento que está à disposição para os jogadores. Mas em relação a contratações mesmo, nenhuma assim que chama muita atenção. É um elenco bom, competitivo para a Série A. Mesmo assim, né, o Goiás tem ampla chance de vencer esse jogo por estar atuando dentro de casa. Em relação ao estilo de jogo, o Cuiabá que vem nesse esquema meio que num 4-3-3, não é um time tão recuado assim, mas costuma ser uma equipe bem cruel, principalmente nos seus contra-ataques. É um time que se assemelha um pouco com esse time do Goiás. Entretanto, eu diria que o mais forte do Cuiabá mesmo é procurando essa referência do camisa 9, que pode ser aí, segundo o Globo Esporte, ou o André, ou o próprio Elton, jogador que é mais experiente e também está na equipe do Cuiabá desde 2019. Então é um time que procura bastante essa referência desse pivô, que fica ali mais centralizado, e principalmente também buscando os dois pontas, que é tanto o Felipe Marques quanto o André Luiz, né, jogador que tem passagem também no Atlético Goianiense, esses dois jogadores com maior velocidade pelos lados do campo. É um time que obviamente não vem para Goiânia só para se defender, até mesmo porque só está com dois zagueiros e um volante, né? O único volante ele mesmo é o Camilo, que é um cara bom de bola também, não é aquele volante brucutuzão, e o outro é o Rafael Gava e o Kelvin Osório, que são jogadores que têm mais essa característica de meias armadores. Então, se o Goiás tiver um pouquinho de inteligência, esperar o Cuiabá atacar, né, e conseguir contra-atacar com melhor exatidão do que vem fazendo nos últimos jogos, acho que dá para vencer esse duelo na Serrinha. O Cuiabá também que vem sofrendo muito na bola aérea. Eles são bons tanto para atacar, mas também na defesa costuma levar alguns gols bestas. Foi assim, por exemplo, nos últimos jogos fora de casa, né, tanto de cruzamentos ou rasteiros para dentro da grande área, ou até mesmo na bola aérea, contra o América Mineiro, contra a equipe também do Flamengo. Enfim, acho que é um ponto interessante para o Goiás explorar nessa 14ª rodada do Brasileirão. Em relação ao histórico das duas equipes, que é realmente um histórico recente, né? O Cuiabá que foi fundado ainda no ano de 2001, se a gente considerar apenas os jogos oficiais, tá bom? Porque teve dois amistosos em 2003 e em 2020, agora recente, né? Esse na Serrinha, o Goiás perdeu os dois, né? Mas em competições oficiais, apenas uma vitória da equipe rival. No total, considerando apenas as partidas oficiais, 6 jogos, 4 vitórias da equipe esmeraldina, uma vitória do Dourado, né? E mais um empate entre as duas equipes, sendo que o último jogo oficial aconteceu ainda lá na temporada de 2019, pela Copa Verde. Nas semifinais, Goiás venceu na Serrinha por 1-1, acabou perdendo fora por 2-1, né, e sendo eliminado nas cobranças de pênalti. Time que já se enfrentaram também na Copa do Brasil, no ano de 2004, 2 vitórias do Goiás na primeira fase, e também no ano de 2017, goleada por 4-0 no Serra Dourada, Cuiabá que naquela ocasião estava, né, na Série C do futebol brasileiro, e um empate lá na Arena Pantanal, por 1-1 nessa segunda fase da Copa do Brasil, times que voltam, né, a se enfrentar agora nesse ano de 2022. Até mesmo a título de curiosidade, o último jogo do Centro-Oeste, né, entre partidas do Goiás contra outros clubes daqui da região, havia sido contra a equipe do Brasiliense, se a gente considerar, obviamente, né, o clássico local diante do Atlético Goianiense. Então, o último jogo entre Goiás e um time ou do Mato Grosso do Sul, até mesmo do Distrito Federal, né, foi esse próprio jogo contra a equipe do Brasiliense, lá no Campeonato Brasileiro de 2005, Goiás que venceu fora de casa por 3-1 e perdeu em casa também por 3-1, né? Realmente é um dos poucos jogos que o Goiás perdeu como mandante naquele Brasileirão. Enfim, é uma boa recordação, né? O Goiás que acabou terminando na 3ª colocação geral. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, seu palpite para esse jogo do Centro-Oeste, né? Goiás e Cuiabá. Realmente uma vitória que viria em um momento muito importante nesse jogo, só recordando, né? Domingo, agora às 6 horas da tarde, no estádio Ali Pinheiro. Inclusive, caso você não vá no jogo, pode conferir nosso link aqui embaixo da GIN TV para você poder assistir essa partida ao vivo. E caso você puder, né, realmente estiver em Goiânia, eu não tô aqui passando um tempo em Curitiba, vai lá prestigiar, né, realmente o time está precisando dessa força nos jogos ditos menores, aí sim que é o que vale, né? Não adianta, o Goiás pode até tirar um ponto aqui ali de um Corinthians, do Flamengo, de um Atlético Mineiro, mas realmente os jogos principais das equipes são esses confrontos diretos, né? Cuiabá, Juventude, Atlético Goianiense, América, esses times com toda Avaí, né? Esses times com toda certeza, juntamente com o próprio Goiás, passaram ali próximos um do outro. Uma vitória realmente é muito importante. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos relacionados à equipe do Verdão, que eu vou estar deixando aqui na tela final, e também o link da GIN TV no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos um pouquinho mais tarde com um pós-jogo, tá bom? Irei trazer aqui para vocês, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!